João capítulo 10, versículo de número 10. João 10, 10 diz assim a palavra do Senhor: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Pai Santo, essa é a tua palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao teu Espírito que fale ao nosso coração através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, queridas, Deus é fiel e a sua palavra ela é poderosa. E esse texto de João capítulo 10, versículo de número 10, nos fala sobre esse propósito em Jesus de nos conceder vida abundante, de nos conceder vida plena, vida abundante. Amém? Então, a Bíblia fala que o diabo, ele que é chamado aqui de ladrão, não é? O ladrão aqui, esse ladrão que aparece aqui em João 10, 10, é uma referência ao nosso adversário, ao nosso inimigo. E o texto bíblico diz que ele tem 3 objetivos em mente. Na mente maligna dele, ele tem 3 objetivos. E quais são os objetivos do inimigo? Os objetivos dele é roubar, matar e destruir. Então, quando ele age na vida de uma pessoa, na vida de uma família, na vida de uma nação, a intenção dele é exatamente essa: roubar, usurpar aquilo que Deus tem para aquela pessoa, para aquela família, roubar todas as bênçãos que Deus tem para aquela família, de vida, de paz, de alegria. E ele faz isso por meio do quê? Por meio do engano. O inimigo rouba por meio do engano, ok? Por exemplo, quando ele roubou de Adão e Eva o direito de dominar sobre a terra, ele roubou por meio do engano. Ele os enganou, dizendo que se eles desobedecessem a Deus, eles teriam privilégios, eles seriam como deuses, eles seriam semelhantes a Deus. Na verdade, isso era um engano. Ele usou de um engano para roubar deles o direito de governar sobre a terra. Então, quando ele rouba, ele faz isso por meio do engano. Quando ele mata também, ele faz isso por meio do engano. Então, a intenção dele também é matar. Matar espiritualmente, matar fisicamente também, mas matar no pecado, matar eternamente. E o propósito de destruir. Então, ele quer matar, ele quer roubar e ele quer destruir. Esse é o objetivo que o inimigo tem na mente maligna dele. Mas o texto nos diz que Jesus Cristo, ele tem para nós o que? Vida abundante. Jesus disse que ele veio trazer vida, e vida em abundância. Então Cristo, ele tem vida abundante para nós, e ele deseja que eu e você possamos desfrutar, seja bem-vindo meu filho, possamos desfrutar da vida abundante que ele tem para nós. Qual é o tipo de vida que ele tem? Vida abundante, chamado, a palavra grega aqui para abundante, para vida é zoe, que é a vida do tipo de Deus, que é a qualidade de vida que Deus nos dá. Não é apenas a vida biológica, da vida física, a vida humana ou biológica, não é apenas a vida da alma, a vida psique, das emoções da alma, mas mais do que isso, é a vida zoe, é uma qualidade de vida que quem tem é Deus, e ele compartilha com todos aqueles que dele nasceram. Então a vida zoe é uma vida que Deus tem e que ele compartilha com aqueles que são seus filhos, é a vida do tipo de Deus. Então Jesus disse que ele veio trazer essa vida. Enquanto que a função do inimigo, enquanto que o objetivo do inimigo é roubar, matar e destruir, Jesus Cristo disse assim: eu vim para que vocês tenham vida. Que tipo de vida é essa? A vida de Deus. A vida de Deus em vocês, ok? Para que vocês tenham a vida de Deus em vocês, e tenham esta vida de forma abundante, que vocês possam ter essa vida de forma abundante. Diga aleluia. Então Deus tem essa vida de qualidade para nós. Olha só, quando Deus criou Adão e Eva lá no jardim do Éden,
Deus os criou e eles tinham essa vida abundante. Eles tinham uma vida com propósito ali no jardim. Eles estavam num lugar de delícias. A palavra Éden significa lugar de delícias, que é representado na entrada da terra de Canaã com a expressão uma terra que emana leite e mel. Quando Deus disse que o povo de Israel iria entrar na terra de Canaã e disse que aquela terra manava leite e mel, essa é uma expressão que significa um lugar de alegria, um lugar de contentamento, um lugar de paz abundante. Então, Adão e Eva tinham exatamente essa vida de qualidade da queda. Eles tinham uma vida com propósito, eles tinham uma vida onde eles experimentavam e desfrutavam das delícias de Deus para eles. Eles tinham a presença diária de Deus com eles. A Bíblia nos diz que todos os dias Deus estava com eles. Todos os dias na viração do dia, aproximadamente às 18 horas, ao cair da tarde, ao pôr do sol, Deus vinha e encontrava-se com Adão e com Eva. Deus tinha comunhão com eles e eles tinham comunhão com Deus. Eles desfrutavam da presença de Deus. Era algo sobrenatural. Eles tinham companheirismo, eles tinham harmonia, eles tinham abundância e eles tinham um trabalho tranquilo, um trabalho sem estresse. Não era um trabalho pesado, não era um trabalho penoso, era um trabalho sem estresse. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus colocou eles no jardim com a intenção de cuidar do jardim. Era uma espécie de trabalho, mas não havia fadiga, não havia estresse, era tudo na harmonia. Depois da queda, após desobedecer a Deus, o que houve? A primeira coisa que eles experimentaram foi morte. O Senhor havia dito para eles que se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia em que deles comessem, eles certamente morreriam. Presta atenção nessa expressão, certamente. Esse advérbio, certamente, não é? Deus está dizendo, vocês vão morrer com certeza se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se vocês desobedecerem. E a primeira morte que eles experimentaram foi uma morte espiritual. Não foi a morte física de imediato, porque eles ainda, pelo menos Adão ainda viveu 930 anos, diz a Bíblia. Então eles não morreram fisicamente de imediato, embora o processo de morte já começou a atuar no corpo deles, porque eles passaram a experimentar um processo de degradação também física, com a estar exposto a enfermidades, estarem expostos ao envelhecimento, tudo isso já começou esse processo, mas eles não morreram fisicamente de imediato. Porém, eles experimentaram a primeira morte, que é a morte espiritual. E o que é morte espiritual? Toda morte, ela é separação. Toda morte, diga comigo, toda morte é separação. A morte espiritual é a separação do homem em relação a seu Deus, ao seu Criador. Ok? Então, quando alguém está morto espiritualmente, é porque está afastado de Deus, é porque está distante de Deus, e o espírito dentro dele, o seu espírito, que é o seu verdadeiro eu, está morto. Então, a primeira morte que Adão e Eva experimentou ali no jardim do Éden, foi a morte espiritual. Olha só, eu comecei dizendo que o objetivo do inimigo é exatamente esse: roubar, matar e destruir, e ele faz isso por meio do engano. E eu estou usando o primeiro casal como é símbolo disso. Então eles experimentaram morte. Eles estavam afastados de Deus. E é tão interessante isso, que a Bíblia diz que quando Deus vai visitá-los no jardim, no momento marcado, na hora marcada, a Bíblia diz que eles estavam escondidos de Deus. Eles tiveram medo de Deus. Não era para ter medo de Deus, mas eles tiveram medo de Deus. Por quê? Porque o pecado nos faz ter medo de Deus. O pecado nos faz querer estar sempre em fuga em relação a Deus. O pecado nos faz querer estar sempre fugindo de Deus. E a Bíblia diz então que eles se esconderam. Eles ouviram a voz de Deus andando no jardim e eles se esconderam. Ok? Eles se esconderam de Deus. E aí a história da humanidade é sempre essa: o homem tentando se esconder de Deus e Deus indo ao encontro do homem para resgatá-lo, para trazê-lo de volta para a comunhão. Eles experimentaram morte espiritual. E todo ser humano, fora da presença de Deus, experimenta morte espiritual. Efésios capítulo 2, eu queria que você abrisse rapidamente aí. Efésios capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo nos fala sobre isso. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios 2. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ok? Então olha o que o texto está dizendo, ele vos deu o que? Vida. Por quê? Porque vocês estavam mortos. Mortos como? Nos seus delitos e nos seus pecados. Ou seja, todo ser humano que está vivendo no pecado, ou seja, que está vivendo fora da presença de Deus, espiritualmente falando, está morto. Pode estar vivo do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual está morto. E é assim que Adão e Eva estavam após a queda, experimentaram morte. Eles foram expulsos do jardim, eles se esconderam da presença de Deus. Outra coisa que aconteceu, eles se acusaram mutuamente, houve discórdia entre eles, discordância, houve insegurança. Tudo isso aconteceu após o engano das trevas, o engano de Satanás, fazê-los desobedecer a Deus. Exatamente o que está em João 10:10. O ladrão vem matar, roubar e destruir. Esse é o objetivo do inimigo, queridos. Não se engane. O objetivo do nosso adversário é exatamente esse: roubar, matar e destruir. Ok? E aí eles têm agora um trabalho estressante. Antes era um trabalho sem estresse, agora é um trabalho estressante, porque o Senhor disse que Adão teria que trabalhar e comer do suor do seu rosto. Ele teria que produzir, a terra só daria o fruto por meio do seu trabalho árduo, A terra passaria a produzir espinhos e abrolhos e ervas daninhas em mato, não teria espinhos, e agora o homem cultivando iria se machucar, iria se ferir, ok? Iria ser um trabalho estressante, debaixo de um sol causticante. Tudo isso por conta de quê? Da desobediência ao Senhor. Eles experimentaram engano, experimentaram então roubo, eles foram roubados, eles foram usurpados do direito de governar a terra, experimentaram morte espiritual e mais tarde morte física, eles experimentaram também destruição, ok? Então, a vida é o que Deus tem para nós. O inimigo veio exatamente com esse propósito, roubar a vida, mas Cristo veio para devolver a vida. E que tipo de vida? A vida de Deus, uma vida abundante. Jesus tem para nós vida abundante. O que significa a palavra abundância, Em grego essa palavra significa excedendo o número ou tamanho usual, extraordinário, digno de nota. Isso é que é abundante. Abundância significa excedendo o número ou tamanho usual, extraordinário, algo digno de nota. Uma vida extremamente exagerada, extravagante, que extravasa em todas as áreas. Ok? Uma vida que é plena, uma vida que transborda, uma vida que excede o número, tamanho usual, uma vida extraordinária. Então essa é a qualidade de vida que Deus tem para mim e para você. Então a gente precisa entender, queridos, qual é a questão mais importante da vida. Já que Deus nos deu essa vida abundante, qual é a questão mais importante da vida? Por que, afinal de contas, eu estou aqui? Qual o meu propósito? O que Deus quer fazer através de mim? Amém? Quais são os propósitos da vida que Deus tem para você? Quais são o propósito de Deus para a sua vida? Se você soubesse com certeza quais são os propósitos de Deus, como isso transformaria a sua vida? Quando você descobre os propósitos dele para a sua vida, como isso lhe afeta, como isso transforma a sua vida? Então, quando nós conhecemos o propósito de Deus, o estresse, ele é reduzido. Por quê? Porque nós nos focamos naquilo que é o propósito de Deus. A gente não fica tentando fazer muitas coisas, tudo. A gente se concentra em uma coisa: o propósito de Deus para a nossa vida. Lembra de Marta, quando Jesus corrige ela porque ela estava fadigada e ansiosa com muitas coisas? Jesus disse para Marta: Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, quando nós conhecemos o propósito de Deus, a nossa vida se torna mais simples, no sentido de que ela diminui o estresse. Por quê? Porque a gente não fica tentando fazer tudo. A gente está concentrado e focado no propósito de Deus para a nossa vida. Ok? Simplifica também as nossas decisões. Por quê? Porque
Toda decisão que a gente for tomar, a gente vai avaliar. Isso aqui está dentro do propósito de Deus para a minha vida ou não? Se encaixa com o propósito de Deus para a minha vida ou não? Se não se encaixa, eu já descarto logo. Se não se encaixa com o propósito de Deus para a minha vida, eu já descarto. Então, as decisões se tornam mais simples. Por quê? Porque eu entendo que Deus me chamou para viver uma vida abundante, que os propósitos de Deus devem se cumprir na minha vida, e se aquela decisão, aquela escolha não está de acordo com o propósito de Deus, eu preciso descartá-la. Também viver os propósitos de Deus aumenta a minha realização pessoal. Eu me torno mais realizado, eu me torno mais feliz, eu me torno mais pleno. Por quê? Porque eu estou vivendo o propósito de Deus para a minha vida. Você não pode ser pleno se você não viver o propósito de Deus para a sua vida. E viver o propósito de Deus para a sua vida também prepara você para a eternidade. Eu gosto sempre daquela frase de Rick Warren, que ele diz assim: quando nós chegarmos na eternidade, Deus nos fará duas perguntas apenas. A primeira pergunta é: o que você fez com meu filho? A resposta correta a essa pergunta determinará onde nós passaremos a eternidade. O que você fez com meu filho? Você aceitou meu filho como Senhor da sua vida? Você o amou? Você o obedeceu? Você fez do meu filho o seu salvador pessoal e o seu Senhor? Se a resposta for sim, você vai passar a eternidade ao lado do Senhor. Você escolheu aqui na terra passar a eternidade ao lado do Senhor. Se a resposta for não, se você rejeitou o Salvador, se você rejeitou a graça, se você rejeitou a salvação que Ele lhe ofereceu, infelizmente, não poderá passar a eternidade ao lado de Deus. Então, responder a essa pergunta lhe dará direito à eternidade ao lado de Deus. Agora, a segunda pergunta, Rick Warren diz que Deus nos fará o que você fez com a sua vida? O que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez com seus talentos, com as suas habilidades, com seus dons? O que você fez com a vida que eu dei para você viver? Você usou a sua vida de forma egoísta? Ou você usou a sua vida para servir as pessoas, para servir no reino de Deus, para viver os meus propósitos, para viver para a minha glória? Como você usou a sua vida? Aí ele diz nesse livro, que é o livro Uma Vida com Propósito, ele diz: responder corretamente a essa pergunta determinará quais serão as suas recompensas na eternidade. Então, responder a primeira pergunta, o que você fez com o meu filho, determinará onde você passará a eternidade. Mas responder de forma correta a segunda pergunta, o que você fez com a sua vida, determinará quais serão as suas recompensas na eternidade. Se você será recompensado ou não, se você terá muitas recompensas, ou poucas recompensas, ou recompensa alguma. Você sabe que existem muitas pessoas, muitos cristãos, que serão salvos, passarão a eternidade ao lado de Deus, mas não terão recompensas na eternidade, não receberão galardões na eternidade. Por quê? Porque embora creram no Salvador, e a salvação é puramente e simplesmente por graça, eles não viveram à altura daquilo que o Salvador desejava para as suas vidas, portanto, não terão galardão. Paulo fala sobre isso, ele diz que como obras que serão queimadas como fogo, e ele compara essas obras com obras de madeira, obras de feno e obras de palha. Quando passar pelo teste do fogo, não suportarão. E ele fala de uma outra qualidade de obras, que são obras de ouro, obras de metal e pedras preciosas, que suportarão fogo, que suportarão um teste. Então, quando nós vivemos os propósitos de Deus, a minha vida está sendo preparada para a eternidade. Eu não estou desperdiçando a minha vida. Queridos, a maior administração que nós precisamos fazer é a administração do nosso tempo. O salmista no Salmo 90, e quem escreveu o Salmo 90 na verdade foi Moisés, ele diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias até que alcancemos um coração sábio. E em Efésios, o apóstolo Paulo diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha só, nos ensina a contar os nossos dias, nos ensina a contar o nosso tempo, a administrar bem o nosso tempo. E Paulo diz, remindo o tempo. O que é remir? É comprar mediante o pagamento de um preço. Ou seja, se você usa o seu tempo de forma sábia, na verdade o seu tempo é a sua vida.
As pessoas têm um ditado lá fora que diz assim: tempo é dinheiro, não é verdade? Quem já viu essa expressão? Tempo é dinheiro. Na verdade, tempo é vida. Tempo é vida. Porque todos nós temos a mesma quantidade de tempo por dia. Sejamos ricos ou pobres, doutores ou analfabetos, todos nós temos 24 horas por dia. E como é que nós podemos viver a nossa vida de forma plena? Gastando esse tempo vivendo dentro dos propósitos de Deus. Quando eu gasto meu tempo vivendo dentro do propósito de Deus para a minha vida, eu estou vivendo plenamente, eu estou vivendo uma vida abundante e eu estou ao mesmo tempo me preparando para a eternidade. Agora, viver os propósitos de Deus também alinha a minha vida com a vontade de Deus. Amém, queridos? Quando eu vivo o propósito de Deus, a minha vida fica alinhada com a vontade de Deus. Em Romanos capítulo de número 12, eu queria que você abrisse aí, Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos 12, verso 2, olha o que diz a palavra do nosso Deus, aleluia, Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que esse texto está nos ensinando? Eu não posso me amoldar com o padrão deste mundo. Eu não posso estar sendo moldado como uma marionete controlada por esse sistema. A Bíblia nos fala: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e o orgulho da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa bem como seus desejos carnais, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não amar o mundo. Agora, nós precisamos entender que mundo é este. Este mundo está se referindo a um sistema de coisas regido pelo inimigo, regido por Satanás. Não é o mundo planeta Terra, não é o mundo humanidade, porque o mundo humanidade, Deus amou, a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou o quê? Ele amou a humanidade, ele amou as pessoas. O mundo planeta também nós devemos amar e cuidar, ok? Nós devemos cuidar do nosso planeta, é a nossa casa. A Bíblia nos fala em 4, do Senhor é a terra e tudo, o mundo e aqueles que nele habitam. Que mundo é esse ali em Salmo 24? É o planeta. Então em João 3,16, o mundo se refere à humanidade. Em 4, o mundo se refere ao planeta Terra. Mas em 1 João capítulo 2, versículo 15, quando diz assim, não ame o mundo ali se refere a esse sistema de coisas que é regido por Satanás. Em 1 João capítulo 4, verso 19, a Bíblia também diz, o mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. Que mundo é esse que está no maligno? É também um sistema de coisas. Esse sistema envolve várias áreas, envolve religião, envolve economia, envolve política, envolve educação, enfim, várias áreas. Eu não estou dizendo que nenhuma dessas áreas em si é do diabo, entende o que eu estou falando? Eu estou dizendo que o inimigo rege a sua cultura para influenciar cada uma dessas áreas com a cultura das trevas, com a cultura maligna. Cada uma dessas áreas ele quer ativar, ele quer agir. E nós somos de uma outra cultura, nós somos da cultura do reino de Deus. Então sempre, queridos, entendam isso, sempre a nossa cultura, se nós temos uma vida abundante, se nós temos a vida de Deus em nós, sempre essa cultura do reino de Deus vai confrontar com a cultura das trevas que atua no mundo. E o mundo aqui que eu me refiro não é o planeta, nem a humanidade. O mundo é um sistema que é regido por Satanás.
controlado por ele. Amém? É um sistema que se opõe contra Deus. Tudo aquilo que se opõe a Deus, tudo aquilo que é anticristo, tudo aquilo que é anticristo é o sistema mundano, é o sistema regido pelo inimigo. Tanto é assim que a Bíblia nos fala, João diz, que muitos anticristos já estão na terra. O que é anticristo? É aquilo que é contra Cristo. Tudo aquilo que se opõe a Cristo, que se opõe ao reino de Deus, na verdade é o mundo, é o sistema que é regido por Satanás, que faz oposição a Deus, que faz oposição aos filhos de Deus, que faz oposição à cultura do reino de Deus. Então o que Paulo nos ensina aqui em Romanos 12? Ele diz, verso 2, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não se amoldem ao padrão deste mundo. Se eu tenho uma vida abundante de Deus em mim, se eu estou vivendo os propósitos de Deus para a minha vida, eu não posso me amoldar ao padrão deste mundo. É como se o mundo tivesse uma forma e ele quisesse formatar todas as pessoas ao seu padrão, ao seu modelo, para que todas essas pessoas pensassem como ele, ok? E todos esses pensamentos, todo esse sistema se opõe a Deus. É só você ver, por exemplo, na mídia, tudo aquilo que a Bíblia fala que é ruim, a mídia coloca como bom. Veja os filmes. Quantas cenas de adultério, de idolatria, de fornicação, de mortes, de violência. Quer dizer, tudo aquilo que a Bíblia fala que é ruim, o sistema mundano coloca como se fosse algo bom, como se fosse algo desejável, como se fosse algo que você precisa desejar para a sua vida. A intenção é formatar a mente, formatar a sua forma de pensar. Por isso que a Bíblia diz, não se amoldem ao padrão deste mundo. Por quê? Ele diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, eu não vou me amoldar ao padrão do mundo, mas agora eu tenho uma missão. Qual é a missão? Renovar a minha mente. Como é que eu renovo a minha mente, queridos? Eu renovo a minha mente por meio da palavra de Deus. Se eu estou vivendo neste mundo, e por todos os lados o nosso adversário vai tentar usar o sistema dele para me influenciar, para me arrancar do propósito de Deus, me levar para o plano dele, eu preciso estar renovando a minha mente o tempo todo. Escute uma coisa, o seu maior campo de batalha é a sua mente. A nossa mente é o nosso maior campo de batalha. Por isso nós precisamos conscientemente renovar a nossa mente. E por que nós precisamos fazer isso? De que maneira isso? Enchendo a nossa mente com a palavra de Deus. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, verso 16. Colossenses 3,16. Habite a palavra de Cristo abundantemente em vosso coração. Habite a palavra de Cristo abundantemente em vosso coração. Quanto mais enchermos o nosso coração com a palavra, melhor. Eu fiz algo aqui hoje à tarde, estava pesquisando algo para mostrar para vocês, eu achei maravilhoso. Eu tive esse trabalho, embora eu podia encontrar de forma mais fácil, mas eu tive o trabalho de fazer isso, de somar, né, para trazer essa informação para vocês. Eu achei maravilhoso. Você gasta aproximadamente 5 horas, uma leitura tranquila, não muito corrida, para ler o livro de Gênesis. Aproximadamente 4 horas para ler o livro de Êxodo. Aproximadamente 3 horas para ler o livro de Levítico. Aproximadamente 4 horas e meia para ler o livro de Números. E aproximadamente 4 horas para ler o livro de Deuteronômio. Eu fiz toda a Bíblia, mas eu não vou citar tudo aqui para você porque é muito. Você gasta aproximadamente 2 horas para ler o livro de Apocalipse. Agora, o total, você gasta aproximadamente 120 horas para ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Olha só, você gasta aproximadamente 120 horas para ler a Bíblia toda, de Gênesis até Apocalipse. E isso eu estou falando uma leitura bem tranquila, não é aquela leitura correndo, atropelando, a leitura tranquila, suave, ok? 120 horas. Se você ler 1 hora, se você separar 1 hora para ler a Bíblia de forma sequencial, ou seja, começando
em sequência, né? Gênesis capítulo 1, depois 2, 3, em sequência. Se você investir, vou fazer um propósito e eu vou separar 1 hora do meu tempo, todos os dias, para ler a Bíblia em sequência. Então, 120 dividido por 1 dá quanto? 120, é verdade? 120 dividido por 1, 120. Ou seja, você vai gastar 120 dias para ler a Bíblia. 120 dias equivale a 4 meses, não é isso? 120 dias equivalente a 4 meses. Estão comigo? Então, se você, olha só que tremendo isso, se você separar 1 hora para ler a Bíblia, em 4 meses você vai ler a Bíblia todinha de Gênesis a Apocalipse. Mas suponhamos que você quer fazer uma campanha mais severa, um pouquinho mais forte. Você vai acordar mais cedo, você sai para o trabalho 8 horas, e você vai acordar às 5h30 da manhã e vai ler até 7h30. Você vai fazer uma campanha para gastar aí, né, 2 horas de leitura da Bíblia diária. Ou você vai ler 1 hora de manhã, 1 hora de noite. Você vai ler a Bíblia toda em 2 meses. 120 dividido por 2, 60. 60 dias, ou seja, 2 meses. Se você quiser ler a Bíblia, investir 3 horas lendo a Bíblia por dia, como se fosse uma dose de remédio, 1 hora de manhã, 1 hora meio-dia, 1 hora à noite, você lerá a Bíblia toda em 40 dias, lendo 3 horas. Lendo 3 horas, você lê a Bíblia toda em 40 dias. E se você gastar 4 horas por dia, você lerá a Bíblia toda em 1 mês. Em 1 mês. Eu fiz uma campanha, uma época, dessa última, de ler a Bíblia toda em 1 mês. Graças a Deus, Deus me deu a graça para cumprir a meta, né? Eu fiz um período, se eu não me engano, no período de janeiro, foi no período final de dezembro, início de janeiro, alguma coisa assim. Foi um período mais tranquilo, de férias, se eu não me engano, e eu lia, né, essa média, eu li uma média de 40 capítulos por dia da Bíblia nesse período, ok? Então, nós precisamos renovar. Existem várias maneiras de você ler a Bíblia. Eu só dei um quadro geral aqui, você pode ler por capítulos, mas hoje eu fiz essa pesquisa que você também pode ler por tempo. Aproximadamente, você vai gastar aí, né, 1 hora de leitura diária para ler a Bíblia em 4 meses, que essa é mais tranquila. Lendo a Bíblia em 4 meses, você vai ler a Bíblia 3 vezes no ano, gastando apenas 1 hora. E a questão é que a gente diz assim, mas não tenho tempo para isso. Queridos, sabe que quando a gente chegar diante do Senhor na eternidade, para isso vai servir a Netflix, o WhatsApp, o Facebook, não é verdade? Porque uma série, um episódio tem 1 hora, 50 minutos, uma série. É só questão de prioridade. Às vezes a gente prioriza outras coisas. Então assim, se a gente gasta, e tem gente que assiste série todo dia mesmo. Todo dia é como uma novela. A gente fala assim, eu não assisto mais novela, eu sou crente, mas assiste série, que é quase como uma novela. E não estou dizendo em si que é pecado assistir série, desde que seja uma série que não seja contraditória aos princípios de Deus, claro. Mas você pode pegar esse tempo e investir na sua leitura da Bíblia. Olha só, irmãos, 1 hora, eu fiquei pensando, meu Deus, 1 hora. 1 hora você pode ler a Bíblia toda, 3 vezes no ano, você investindo 1 hora, se a sua leitura for uma leitura, né, leitura tranquila, razoável, dinâmica. Então a Bíblia nos diz, não se conforme com o mundo, não se conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como é que eu renovo a minha mente? Como é que eu renovo o meu entendimento? Palavra de Deus, queridos. Palavra de Deus. Você quer ter sua mente renovada? Encha sua mente com a palavra, absorva isso aqui, e quanto mais melhor. Se alimente, ouça. Você pode também, enquanto está fazendo uma outra coisa, você pode estar ouvindo a Bíblia em áudio. Eu encontrei uma Bíblia maravilhosa hoje à tarde, que é a Bíblia Falada, que é uma Bíblia, que é a mensagem, não sei se vocês já ouviram aquela versão, a mensagem com a Bíblia numa linguagem bem contemporânea mesmo, mais contemporânea ainda a linguagem da mensagem, do que da nova tradução na linguagem de hoje. É uma versão bem contemporânea. E aí, eu estava pesquisando e encontrei, é maravilhoso demais, muito bom, ok? Você pode também, enquanto está fazendo uma coisa e outra, está ouvindo a Bíblia. Tem também na tradução, na linguagem de hoje, com Cid Moreira fazendo a narração. E
Sabe quem é que faz a narração dessa Bíblia falada? Eu soube que quem faz a narração dela é aquele que dubla o Homem de Ferro, né? Aquele filme Homem de Ferro, né? Quem dubla o Homem de Ferro é quem faz a narração da Bíblia falada, que é uma Bíblia na linguagem bem contemporânea. É muito bom. E eu estava com puxa vida, que interessante isso. Enquanto eu estava me arrumando, eu gastei uns 30 minutos para tomar banho, vestir a roupa, passar a roupa, essas coisas todas. Eu botei lá e fiquei ouvindo. Olha só, 6 capítulos da Bíblia eu ouvi enquanto fazia essas coisas. Gênesis de 1 a 6. Eu ouvi até a história de Noé. 6 capítulos, irmãos. Em 30 minutos eu ouvi. Então a palavra vai entrando no nosso coração. Então, além da leitura, você pode também ouvir a narração bíblica. Você que dirige, quando está ali, bota ali num pendrive, está ouvindo a palavra, está ali dirigindo, então a palavra está entrando no coração, né? Uma viagem daqui para Salvador, 360 quilômetros, você pode ouvir aí muitas vezes, muitos capítulos da Bíblia. Pode ouvir de novo, repetir o texto. Então eu tenho feito isso, tanto a Bíblia em português, como vocês sabem, eu estou aprendendo inglês, então eu coloco também inglês, porque aí força meu cérebro a ter uma noção do inglês também. Então boto a narração da Bíblia também em inglês. Então isso é muito bom, me ajuda muito, me abençoa muito. Então nós precisamos fazer isso, encher a nossa mente com a palavra de Deus. Amém? Encher a nossa mente com a palavra de Deus. É assim que nós viveremos os propósitos de Deus, transformando pela renovação da palavra. E quando a nossa mente é transformada pela renovação da palavra, quando nós somos renovados pela palavra de Deus, o que vai acontecer? O texto diz que nós vamos experimentar e comprovar. Olha o que o texto diz: para que experimenteis e comproveis. Você vai experimentar e não apenas isso, você vai comprovar. O que você vai experimentar e comprovar? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por que muitas pessoas não estão vivendo essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Porque não tem renovado a sua mente pela palavra, porque não tem renovado a sua alma pela palavra. Então nós precisamos renovar a nossa alma, a nossa mente pela palavra de Deus, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então quando você renova a sua mente, você experimenta essas 3 dimensões da vontade de Deus: a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Uma coisa também maravilhosa, eu tenho ensinado, a gente tem ensinado, tanto eu como a pastora, ler um capítulo de Provérbios por dia, diariamente. Você pode ler todos os dias um capítulo referente ao dia. Capítulo 1, dia 1º. Amanhã, por exemplo, hoje estamos terminando, né? O mês de setembro. Hoje a gente vai ler 30 e 31, porque amanhã já é 1º, aí amanhã a gente lê capítulo 1º, ok? Capítulo 1º de Provérbios a gente lê amanhã. No dia 2 a gente lê o capítulo 2 e assim sucessivamente. E uma coisa boa é você também memorizar um versículo da Bíblia por dia. Se você memorizar um versículo da Bíblia por dia, em um ano você terá memorizado 365 versículos, gente. É bom demais. Como é que você pode fazer isso? Você está lendo a Bíblia, aquele versículo que lhe chamou a atenção, aquele versículo que você viu o Espírito Santo brilhar para você, que falou ao teu coração, você escreve aquele versículo num pedacinho de papel, do jeitinho que está lá na tua Bíblia, você escreve aquele versículozinho ali, bota no teu bolso, você vai para um lugar para outro, daqui a pouco você tira, lê de novo, lê umas 2 vezes, guarda de novo. Você está em algum determinado lugar, você tira aquele papelzinho ali com aquele versículo, colocou lá a referência, né? Por exemplo, Salmo 23, 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você anotou lá, Salmo 23, 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você está no canto, você leu aquele versículozinho lá, até você memorizar. No dia seguinte, você está lendo a Bíblia, escolhe outro versículo e chamou a atenção, você memoriza. Irmãos, infelizmente, nós perdemos esse hábito de memorizar as Escrituras. Quando eu me converti, nós fazíamos na igreja, até entre os jovens e adolescentes, gincanas de memorização da Bíblia. Nós ganhávamos prêmios, brindes, né? Cada jovem chamava assim 5 jovens à frente,
para ver quem que tinha mais versículos memorizados, que tinha mais, ganhava prêmios, ganhava brindes. Ou seja, nós fazíamos muitas coisas para estimular os irmãos, a igreja, a juventude, a memorizar as Sagradas Escrituras. Jesus, quando ele foi tentado, ele venceu a tentação de Satanás usando as Escrituras que ele tinha memorizado. Jesus não estava com a Bíblia ali, deixa eu ver aqui o que diz a Bíblia. Deuteronômio diz isso, Satanás. Está escrito aqui em Deuteronômio, ó, não tentará o Senhor teu Deus, não só de pão viverá o homem. Não, Jesus citou a Bíblia de cor, como diz, de cabeça. Ele tinha a palavra dentro dele, tinha a Bíblia memorizada. Mas Jesus era Deus, é o Filho de Deus. Queridos, Jesus sim era e é o Filho de Deus, só que ele veio como homem, ele passou por um processo de aprendizado. Ele lia a Bíblia, ele memorizava, ele decorava. Vocês estão entendendo? Ele passou por esse processo. Então nós precisamos fazer a mesma coisa, memorizar a palavra. No momento de tentação, no momento de guerra espiritual, no momento de luta, no momento de evangelismo, você está evangelizando alguém, a palavra flui. A Bíblia diz isso. Não faz isso não, a palavra de Deus diz assim, porque está dentro de você, flui naturalmente. Então, você pode também memorizar um versículo da Bíblia por dia, e não é difícil, não é difícil. Comece com um versículozinho pequeno, menor, aquele versículo que chamou a tua atenção, aquele versículo que falou ao teu coração. Memorize, anote e memorize. Aquele versículo daquele dia, você está lendo a Bíblia, tem um versículo ou dois que chamou a tua atenção de forma bem forte. Então anote e memorize. Isso vai fazer uma diferença absurda na sua vida. Amém? Deus quer que nós vivamos os seus propósitos. Deus quer que nós vivamos uma vida abundante. Mas para isso, a nossa mente. Por quê? Porque o nosso adversário, a intenção dele, por meio do engano, ele faz isso por meio do engano, é roubar, matar e destruir. Ele tentou Adão lá no jardim, e ele usou engano com Adão e com Eva. Infelizmente, Adão e Eva caíram no engano dele, experimentaram morte, experimentaram roubo, experimentaram destruição. O diabo usa a mesma estratégia com Jesus lá no deserto. Só que Jesus fez o quê? Jesus ministrou a palavra, Jesus liberou a palavra. A mente de Jesus estava cheia da palavra de Deus. O coração de Jesus estava cheio da palavra de Deus. Na hora da tentação, Jesus libera a palavra. Jesus não foi enganado pelo inimigo. O inimigo não pôde roubar Jesus dos propósitos de Deus. O diabo não pôde destruir Jesus, não pôde matá-lo. Aí você fala, mas Jesus não morreu? Por nós é diferente. Ele mesmo disse em João capítulo 15. Em João, não lembro se é o 15 agora. Ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Tenho o poder para dar e o poder para retomá-la. Então Jesus deixa bem claro que não foi que alguém assassinou ele. Ele morreu porque ele quis morrer. Ele morreu porque ele deu a sua vida. Ele morreu porque ele entregou voluntariamente a sua vida. Amém, queridos? Então olha só, Jesus usou a palavra, a mente de Jesus está renovada pela palavra. O que a gente vai entender? Deus tem um plano para a nossa vida, Deus tem vida abundante para mim e para você, amém? O inimigo quer roubar essa vida abundante, mas nós precisamos nos mantermos no propósito de Deus, vivendo a vida abundante que Deus quer que a gente viva por meio da renovação constante da nossa mente pela palavra de Deus. Por quê? Porque o inimigo rouba, mata e destrói através de uma arma que ele tem chamada engano. O diabo rouba, vou repetir para você, o diabo rouba, mata e destrói uma arma chamada engano. Por isso, se você se encher da palavra de Deus, essa arma contra você não vai ter jeito. Você não será enganado, porque você conhece a palavra, consequentemente você vai ter vitória. Deus disse na sua palavra, através do profeta, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Deus não disse que o povo estava sendo destruído porque faltava unção. Deus não disse que o povo estava sendo destruído porque faltava poder. Deus disse que o povo estava sendo destruído porque faltava o quê? Conhecimento. E por que ele disse isso? Porque a arma que o diabo usa é o engano. Nunca se esqueça disso. A arma que o diabo usa para roubar, para matar e para destruir é o engano. Então, se eu Deus,
eu não serei enganado pelo nosso adversário, e aí eu venço as estratégias dele. Como é que se mantém no propósito de Deus? Como é que se mantém vivendo a vida abundante que Deus quer? Renovando a minha mente pela palavra. Amém? Então eu dei dicas para vocês aqui nessa noite, para que vocês possam escolher um desses planos, mesmo que seja um plano menor de 30 minutos por dia, mas todos os dias separe um tempo para você ler a palavra, né? Se você separar pelo menos 30 minutos por dia, você vai ler a Bíblia em aproximadamente 8 meses, 8, 9 meses. Então separe um tempo, tá? Faça esse esforço, isso vai lhe abençoar muito, e você vai ser poderosamente usado por Deus, e você vai viver a vida abundante que Deus quer que você viva, você vai viver a vida plena que Ele quer que você viva em todas as áreas da sua vida, e ainda você será poderosamente usado por Deus, usada por Deus para coisas extraordinárias, para coisas grandiosas, porque um dos propósitos de Deus inclui usar a sua vida para coisas grandes.